Eu assisti Premonição 6 recentemente. O filme é dirigido pelo Zach Lipovetsky e pelo Adam B. Stein. No roteiro tem Guy Busick, Laurie Evans Taylor e John Watts. Esse filme finalmente faz algumas coisas diferentes do que a gente está acostumado, e inclusive ele tem uma cara de final de franquia. Eu duvido muito que esse seja o caso, mas aqui a história tem toda essa temática de resgatar uma premonição acontecida lá nos anos 50, que teria dado origem a uma lista enorme da morte. E como o próprio título do filme diz, vai passar agora para os descendentes da visionária que impediu esse acidente inicial. O desastre inicial, para mim, é um dos melhores da franquia. Vai rolando uma montagem frenética ali que intercala um show de bar com vários indícios das coisas que estão prestes a dar errado. A ansiedade vai subindo e quando o negócio rola mesmo é bem feio. E feio aqui tem um sentido bom, né? É pra ser feio mesmo. Os problemas que eu vejo aqui nos acidentes e mortes desse filme são os seguintes. Tem alguns momentos que parecem ser feitos para quem tá assistindo o filme em 3D, com aquelas coisas voando na tela, tipo o que acontece no Premonição 4. Não é tão zoado quanto no Premonição 4, mas ainda assim não me agradou muito não. Inclusive eu fiquei surpreso de ver isso num filme em 2025. Na minha cabeça, hoje em dia, ninguém mais vê filme em 3D, a menos que seja um filme do James Cameron, claro. Outra coisa que eu não curto tanto é que rola muito aquele negócio de ir provocando o público. Explicando melhor, a gente vê várias possibilidades de coisas que podem matar o personagem, a ansiedade vai subindo, a pessoa vai chegando mais perto daquele negócio perigoso e para. E aí repete isso várias vezes e o clima vai sendo quebrado. Às vezes funciona, às vezes só é meio broxante mesmo. Mas voltando a falar mais da história, o que diferencia esse filme dos outros é que quando esse desastre inicial acaba, a gente não vai seguir aquela visionária tentando se salvar. A protagonista aqui é a Stephanie Lewis. Ela é neta dessa visionária que a gente vê na cena inicial e ela está sendo atormentada nos sonhos dela por essas visões que a avó teve anos atrás. É aí que ela precisa voltar para a cidade natal para descobrir o motivo desses sonhos e ela acaba tendo também que se reconectar com a família dela. E aí, a partir daí o filme rola mais ou menos daquele jeito que a gente está acostumado. A sacada que dá um tempero para esse filme, se comparado aos outros, é que em volta de toda essa história de premonição tem a questão das relações familiares da protagonista e de como essas pessoas são afetadas por toda essa situação. Claro que a gente já viu personagens que são parentes em outros filmes, mas aqui isso é muito mais explorado. Inclusive eu achei ótimo como eles conseguiram explorar bem esses personagens sem quebrar o ritmo do filme. Na minha opinião, eles não são personagens tão marcantes quanto outros mais famosos da franquia, mas são muito bem escritos e estão justamente nesse que é o melhor roteiro dessa série toda. Eu acho que vale destacar também a aparição do Bloodworth nesse filme. Aqui a gente descobre a história dele e até na atuação ele parece menos misterioso. Mas pra mim fica muito claro que muito disso é por ser uma despedida tanto do personagem quanto do Tony Todd. O personagem aqui perdeu todo aquele mistério bacana? Sim. Mas de qualquer forma, pra mim já estava na hora de eles fecharem alguns dos mistérios da franquia. E embora eu muito provavelmente não fosse gostar tanto da forma como isso foi feito normalmente, eu acho que dá pra abrir uma exceção aqui. Justamente porque foi a última participação do Tony Todd antes de falecer. Eu acho justo o personagem se despedir junto com o ator. Como eu falei antes, esse filme tem bastante cara de encerramento de franquia. Eu não sei se é o caso, inclusive eu duvido muito que seja, já que o filme está sendo bem elogiado pelo que eu vi até agora. Mas algumas coisas do filme deixam claro que esse foi feito com uma ideia de vamos fazer como se fosse o último. O filme tem esse encerramento e explicação por trás do Bloodworth. Tem vários callbacks e referências aos filmes anteriores, tipo um caminhão cheio de toras de madeira passando rapidinho, um name drop da Clear, a confirmação de que a Kimberly foi a única personagem da franquia que conseguiu escapar da lista da morte. E claro, toda a temática do filme é: esses personagens são os últimos de toda uma árvore genealógica inteira que tá na lista da morte. Pra mim, pelo menos, não ficou tão claro se os outros personagens dos outros filmes estariam dentro dessa mesma lista. Eu acho que não, tenho quase certeza de que não, já que devia ser uma lista diferente para cada desastre evitado por um visionário. E pelo que a gente sabe, pelos outros filmes, nenhum outro membro da lista da morte tem visões. Inclusive a Stephanie aqui nesse filme vê a visão que a avó teve, mas ela mesma não tem nenhuma visão de um acidente com ela.
Ela escapa da morte o filme todo, ficando atenta aos sinais ao redor. Mas eu também não levaria isso como garantia, já que essa franquia volta e meia muda as regras, inventa uma nova. É assim mesmo. Agora, se Premonição 6 for o último filme da franquia, vai ter terminado muito bem. Se não for, pra mim a franquia ainda pode sim explorar muitas questões e temáticas diferentes. A gente ainda não sabe, por exemplo, o que ou quem causa as visões. E além disso, os próximos filmes poderiam aproveitar justamente da estrutura desse filme, e eu digo isso no sentido de manter o que a gente espera de um roteiro padrão de premonição, com as mortes e a sobrevivência, mas adicionar no centro dessa história um outro tema para dar um tempero. Nesse caso aqui, a questão explorada foram os laços familiares, outros filmes poderiam tentar abordar outras questões. Agora, não me pergunte quais, eu não sou tão criativo assim. Concluindo, Premonição 6 é um ótimo filme de terror. Olhando para um ponto de vista mais objetivo, talvez seja até o melhor da franquia, tanto em roteiro quanto em direção. Se eu tivesse que ranquear, eu ainda colocaria atrás do primeiro e do terceiro filme, mas aí entra muito um fator pessoal de nostalgia, meu.